Hello! E aí, minha querida? Já desceu do seu pedestal de perfeição hoje? É uma pergunta meio estranha, né? Mas hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre esse tal pedestal da perfeição. Talvez não todas, mas muitas de nós sempre estamos buscando esse pedestal, mesmo sem a gente perceber. É como se todas as nossas atividades têm que ser perfeitas. Nós precisamos ser mães perfeitas, esposas perfeitas, filhas perfeitas, tudo perfeito. E ao longo desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre perfeição e santidade. E eu quero contar uma história pessoal. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu sempre busco meu marido no trabalho, e eu pego meu filho e vou e busco meu marido no trabalho no centro. E nesse dia, eu parei num lugar, não vi que esse lugar era um lugar inapropriado, e quando eu parei, sempre que eu parava, meu filho vinha pra frente pra gente ficar conversando enquanto o papai não vinha. E quando eu parei, liguei o pisca-alerta do órgão regulamentar aqui de Curitiba, né, do trânsito, parou do meu lado e ela falou assim: você tá num lugar proibido, eu vou te dar alguns minutos pra você sair. Ela foi gentil comigo, né, e não me deu uma multa logo de cara, mas eu tava com uma criança de mais ou menos 5 anos do meu lado, e se eu saísse daquele jeito, ela ia me dar uma multa porque eu ia sair com uma criança no banco na frente. E eu pedi pro meu filho pra trás e ele não tava entendendo, e eu peguei ele e joguei ele pra trás. Coloquei ele bruscamente pra trás. E tinha uma amiga minha no carro, ficou ali com ele, e ele ficou muito mal, ele ficou muito chateado porque eu fiz isso com ele e tal, e fui explicando e tal, e ele ficou muito triste. E meu marido veio, nós viemos pra casa e antes de dormir eu fui conversar com ele. E ele falou, eu falei, por que você sentiu? O que você sentiu? Eu falei, ele falou, eu fiquei muito triste, mamãe, porque você fez isso. Você me jogou lá atrás, mamãe, eu fiquei muito triste. Eu expliquei pra ele que, na verdade, eu não quis jogar ele, mas ele não estava entendendo o que eu estava falando e eu precisava sair daquele momento imediatamente, senão eu ia levar uma multa, tudo. E no momento da nossa conversa, eu falei assim, filho, a mamãe errou com você, a mamãe não é perfeita. E aí ele começou a chorar e falou assim, é sim, mamãe, é sim, você é perfeita. E pra mim, essa foi a maior desconstrução do pedestal da perfeição que eu fiz. Diante do meu filho, eu assumi a minha imperfeição. E aí eu pude lançar em quem é realmente perfeito. Eu falei, não, filho. Ele chorava e eu chorava. Eu falei, não, filho, eu não sou perfeita. Perfeito só tem um. E esse é Jesus. A mamãe vai errar com você mais vezes. A mamãe errou com você dessa vez. E a mamãe vai errar mais vezes, mesmo não querendo errar. E por que eu tô falando sobre o pedestal da perfeição? Porque nesse momento que eu falei pro meu filho que perfeito só tinha um, eu percebi o quanto eu achava, talvez, que as minhas performances, no caso ali como mãe, demonstraria perfeição, né? Mesmo eu não querendo, sabendo que eu não era perfeita. Mas ali o meu filho pôde ter a oportunidade de perceber que eu não sou perfeita. E muitas de nós alimentamos esse pedestal, alimentamos essa posição da perfeição. E quando os nossos filhos se deparam com a nossa imperfeição, muitas vezes a gente, não só os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta, né, se deparam com a nossa perfeição, muitas vezes a gente quer correr, a gente quer se esconder, a gente quer usar superfúgios de dizer não, eu sou, foi só um deslize, eu sou perfeita assim, né? E Jesus, ele nunca nos colocou nessa situação de perfeição, porque nós não somos. Lá em Colossenses 2:9 diz assim, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. E essa palavra aperfeiçoados é a palavra que eu gostaria de usar aqui. Nós não somos perfeitas, queridas. Nós vamos errar. Mas nós também não podemos correr para o lado contrário da perfeição. Eu nunca vou alcançar esse lugar, então eu não vou nem tentar. Então é só a patada que vem, é só a grosseria que vem, é a clareza da imperfeição que vem o tempo todo. E na verdade Deus nos chama a ser aperfeiçoados nele, né? Porque é nele que habita essa plenitude, é em Jesus que habita essa plenitude. Então sim, em alguns momentos nós vamos perceber quanto nós somos falhos, né? E vamos estar diante da perfeição de Jesus. E são nessas imperfeições nossas que nós podemos lançar para Jesus a perfeição. Meu filho pôde conhecer uma mãe perfeita, mas ele pôde conhecer também um Deus perfeito. E quando eu lancei para Jesus
Só Ele é perfeito, filho. Você também vai errar, você não é perfeito. Eu pude desconstruir no coraçãozinho do meu filho ainda tão pequenininho que a mamãe não é perfeita e que ele também não. Mas que em Jesus nós podemos ser aperfeiçoados. E aí a gente vai para o caminho da santidade. Buscar a santidade não é buscar a perfeição. Buscar a santidade é buscar ser o mais parecido possível com Cristo. Nós não estamos buscando a perfeição porque isso está além de nós, mas nós estamos buscando uma vida santa que agrada a Deus. Então, na minha maternidade, no meu namoro, no meu casamento, no meu trabalho, na igreja, seja onde for, eu não vou buscar a perfeição, porque eu nunca serei, mas eu vou buscar o caminho da santidade, que é a santificação, que é a estrutura do ser perfeito, que é Deus, e nós sermos parecidos o mais possível parecidos com Ele. Então, esse devocional de hoje, esse estudo de hoje sobre a perfeição, é um convite a você. Não alimente o pedestal da perfeição. Não alimente que esse pedestal nunca pode ser desconstruído. É importante que diante dos nossos filhos a gente desconstrua. Né? Vai chegar alguns momentos na vida dos nossos filhos que eles vão deparar muito claramente com as nossas imperfeições. Então, se a gente passa uma vida inteira colocando diante deles uma experiência materna de perfeição, quando eles chegarem e se depararem com as nossas imperfeições, eles infelizmente vão ter uma frustração muito grande. Né? Então nós não precisamos alimentar o pedestal da perfeição, assim como nós também não podemos simplesmente fazer totalmente o contrário, mas nós precisamos caminhar diante do Senhor em santidade, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu penso que ninguém verá a Deus sem santidade, da nossa santidade, nem nós que não buscamos a santidade e nem aqueles que veem a Deus através de nós. Com certeza, onde você está, tem alguém que vê Deus através de você. Tem alguém que vê Jesus através de você. E sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, o que eu quero falar para você é que nós não devemos buscar esse pedestal da perfeição, mas sim buscar o caminho da santidade diante do Senhor. Então, que Deus abençoe. Se você quiser conversar mais sobre isso, eu estou aqui. E eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos. Aqui eu citei o caso da minha maternidade, mas pode ser que você tenha outras situações, pode ser que você já passou por outras situações, ou que você tem repetidamente buscado, às vezes, na sua infância aconteceram coisas que você sempre teve que apresentar bons resultados, sempre teve que apresentar boas atitudes, e isso é muito bom, mas às vezes isso gerou em você uma necessidade de sempre apresentar algo perfeito. E o imperfeito diante do Senhor pode ser aperfeiçoado. Porque quando nós já entendemos que somos perfeitos, nós vamos para o legalismo, nós vamos para o moralismo, ou seja, nós vamos para a religiosidade, aonde Jesus não pode nos alcançar, aonde a perfeição de Jesus não pode nos aperfeiçoar, porque não tem mais o que aperfeiçoar, já que eu já sou perfeita, não é verdade? Mas diante do Senhor nós podemos, assim como diz esse versículo aqui, no versículo 10 de Colossenses 2, que nele nós somos aperfeiçoados. Deus abençoe e até mais.